Salve suas forças, sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um vídeo aqui do meu canal. Você já conhece a nossa rotina. Para fortalecer o meu trabalho, eu peço que você se inscreva, comenta, curte, faz tudo que tem para fazer, que essa é a nossa sequência de vídeos sobre a parte burocrática, né, de abertura de um terreiro, como que você pode fazer, o que você precisa fazer para oficializar o seu terreiro e poder então aperfeiçoar e potencializar a sua participação na sociedade, enfim. Vem comigo nesse vídeo que você vai gostar. No primeiro vídeo eu falei com vocês um pouco sobre a formação da liderança, sobre assumir o cargo de mãe, pai, de santo, ser liderança de uma comunidade, de um terreiro, quais são as exigências, os requisitos e principalmente a reflexão pessoal. Eu vou deixar o card aqui para você que não assistiu poder acompanhar e entender toda essa série para não deixar nada de fora. E conforme eu também havia prometido, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a parte burocrática, o que você tem que fazer para começar a chamar o seu espaço de terreiro, tá? É importante que você entenda que para que você consiga avançar com as suas causas, levar a sua comunidade, por exemplo, para algumas atividades externas, participar de editais da prefeitura ou do seu estado, né, que vão dar apoio, colaboração, se integrar mesmo em causas, você precisa participar de editais. E para se inscrever nesses editais, o seu espaço tem que estar devidamente regulamentado, ele tem que estar enquadrado, né, como um terreiro, como um instituto religioso. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é procurar um contador da sua confiança. Às vezes parece simples que você faça isso sozinho, a menos que você tenha um pouco de conhecimento, né, mas eu acredito que ainda assim vale muito a pena esse investimento num profissional, num contador que possa estar fazendo as instruções para você. Bom, e para começar, você tem que ter um espaço, um local físico, tá? E isso não é tão simples assim. Primeiro que a gente vai encontrar dois desafios interessantes. Um deles é a intolerância religiosa, que é esfregada na nossa cara constantemente quando a gente está procurando um imóvel para a fundação de um terreiro. As pessoas não têm nem vergonha em negar, em criar obstáculos, desafios. Por que isso? Porque acredita-se, né, dentro de uma sociedade desigual e intolerante que vivemos, que a existência de um terreiro num determinado imóvel tende a desvalorizar este imóvel para alocações futuras. Então, essa é uma barreira bem grande. Mas você precisa persistir, você vai encontrar. A minha dica, talvez o meu conselho para você, é que você jogue limpo, não só com a imobiliária, como proprietário, até para que você não tenha problemas futuros com vizinhança, com som, com atabaque. Então, não inventa história, não conta mentira, fala a verdade. Negociar, uma coisa que a gente faz muito bem quando a gente entrega nossas palavras a Exu. Depois que você encontrou um local que tá tudo certo, que foi feito, né, esse primeiro contato, todo mundo tá de acordo, antes de você fechar o contrato de locação, pega o espelho do IPTU deste imóvel, pede para o proprietário, pede para a imobiliária, passa isso para um contador, para que ele verifique a permissão de zoneamento dessa atividade. Um terreiro, uma instituição religiosa, assim como alguns pontos comerciais, não são permitidos, né, em todos os lugares, em todos os bairros livremente. É preciso que o zoneamento daquela região permita o funcionamento da atividade. Então, passa para o contador, porque ele consegue fazer essa pesquisa junto à prefeitura para liberar se ali pode ou não ser uma instituição religiosa ou um centro comercial. Aí sim você vai fechar o contrato com a imobiliária ou direto com o proprietário. Preste atenção em algumas cláusulas, como o tempo de permanência, como a questão do horário, e faça questão de que conste a sua atividade no contrato. Não, a gente ainda não pode começar. Você vai montar agora o que a gente chama de conselho. É preciso que haja um conselho. Você não pode ser o único responsável por um espaço religioso, até porque você precisa ser substituído caso você tenha algum imprevisto. Você vai estar mexendo com um dinheiro, você vai estar mexendo com pessoas. Então, há a necessidade de assembleias gerais para tomada de certas decisões. E para isso é preciso que haja um conselho. Quando a gente fala de instituto religioso, é necessário que nesse conselho conste um presidente suplente, um diretor ou diretora, uma secretária ou secretário, um tesoureiro e uma tesoureira no mínimo, tá? Se você quiser colocar mais, pode, mas no mínimo você precisa ter esses 5 cargos já decididos e acordados entre você e os seus.
Agora, com o seu conselho de confiança formado, vocês vão registrar, vocês vão documentar isso no que a gente chama de estatuto. O estatuto é uma obrigatoriedade para toda instituição religiosa. Então, você precisa fazer um estatuto. Você vai encontrar modelos de estatuto na internet, no Google, de forma muito simples. Meu conselho para você é que você procure de instituições religiosas. Pode ser que você não encontre diretamente de terreiro, mas você vai encontrar de instituições religiosas. Você pode ir substituindo as bases deste estatuto. Um estatuto nada mais é do que um documento que detalha todo o funcionamento da sua instituição, qual é a causa, qual é o propósito, quais são as pessoas envolvidas, como as coisas vão funcionar, regras que mostrem que aquele instituto funciona de maneira legítima e honesta. Ou seja, é importante que o estatuto seja feito com muita atenção aos detalhes. Vocês vão observar que as cláusulas, as seções e os parágrafos são muito detalhados. Leiam todas, alterem tudo que for necessário. Lembrando que as religiões de matriz africana têm algumas particularidades no seu funcionamento e isso deve constar em contrato. Como, por exemplo, você foi eleito mãe ou pai de santo, presidente pela sua comunidade. E esse cargo, geralmente, é hierárquico, ele não entra para o padrão de eleição. Então, peraí que eu vou explicar um pouco melhor essa parte. O seu estatuto vai precisar contar lá, uma das cláusulas dele vai ser eleições, para que o conselho seja sempre analisado e votado pela comunidade. Então, nesse primeiro momento, você está instituindo as pessoas de acordo com as suas confianças, né? O presidente suplente, blá, 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 todo mundo está indo como fundador. Mas, dali um prazo de 4 anos, por exemplo, que aqui na Casa do Saber são 4 anos. Dado um prazo de 4 anos, isso vai ser feito meio eleição. E quem que vota nessa eleição? A comunidade. Quem você entende como comunidade? Os seus filhos de santo, pessoas que estão há mais de 1 ano na comunidade, pessoas que estão a partir de 3 anos na comunidade? Não sei. Você, neste momento, vai desenhar o perfil do seu terreiro e isso vai constar em estatuto. Então, esse é o momento de você ter uma visão mais ampla, de longo prazo sobre o seu terreiro, de como ele vai funcionar uma vida inteira. E tudo que vocês decidirem devem constar em um estatuto de maneira clara, tá? Então, você vai pegar um modelo de estatuto e vai desenhar esse modelo fazendo as suas adaptações da forma como você quer seguir e manter a tradição da sua casa em funcionamento. Com esse estatuto pronto, ele vai chegar nas mãos do seu contador, que vai levar até um responsável da prefeitura, que vai analisar, ver se está tudo em ordem, se está faltando alguma coisa, se está seguindo as normas e pode ser que ele te devolva. Quase sempre eles devolvem, solicitando algumas alterações que você precisa fazer. Ou seja, não adianta correr para o cartório e reconhecer firma assim que você terminou de imprimir o estatuto, porque pode ser que esse reconhecimento fique inválido, por experiência própria. Então, o ideal é que uma vez que ele esteja pronto, você leve ele primeiro para análise e quando ele estiver tinindo, quando ele estiver perfeitinho, aí sim você vai reconhecer ele em cartório com a assinatura de todos os pertencentes da Assembleia. E a partir deste momento, o seu terreiro passa a ser instituição religiosa, reconhecido por lei. Seria muito bom se parasse por aí, mas ainda não é. Um segundo documento que você vai precisar ter é um livro de ata. O livro de ata é um caderno que você compra na papelaria, ele vem pronto, onde vocês vão registrar todas as reuniões que forem feitas por assembleia. Vocês vão conseguir entender melhor fazendo o estatuto, que é a Assembleia Geral, a Assembleia Extraordinária, mas todas as vezes que vocês fizerem uma reunião em comunidade, pode ser pelo motivo mais fútil que tiver. Vamos comprar vassouras para o próximo mês. Isso tem que constar em ata. E geralmente é a pessoa que está com cargo de secretária que redige esse livro, tá? Então, o caderno de atas, ele vem constando os assuntos que foram pautados nas reuniões e as soluções que nós encontramos naquela reunião. Fica tudo registrado. Esse livro de ata também precisa ir para o contador e ele também é analisado pela prefeitura. Chegou o momento de você elaborar um regimento interno. Regimento interno. As regras de funcionamento do terreiro, de uma maneira mais simples, mais superficial do que o estatuto. O estatuto é uma coisa, o regimento é outra. No regimento você vai colocar mais detalhes, como por exemplo o valor de mensalidade, a data de pagamento,
quem vai para o desenvolvimento, que dia isso funciona, o quanto tempo a pessoa tem que cumprir ali do desenvolvimento para ir para a corrente, para ser filho, para ser comunidade. Tudo isso tem que constar no regimento. Mas o regimento, ele é um extrato do estatuto, tá? Ele é mais simples, ele é mais superficial. Pensa no regimento como a conversa que você precisa ter com todo mundo que chega na sua comunidade. Ao invés de você sempre precisar sentar para ter aquela conversa explicando cada detalhe do funcionamento, essa pessoa vai receber o regimento, geralmente impresso ali, e ela precisa assinar, ela precisa estar ciente de tudo isso. O regimento interno, quando ele é elaborado, ele deve, por lei, ser lido em voz alta a todos os pertencentes daquela comunidade, não somente ao conselho, mas a todos os que estão na comunidade no momento de fundação do regimento, e isso deve constar na ata. Lembra da ata de reunião? Você vai colocar lá que foi lido o regimento em voz alta, que as pessoas concordaram, que foram feitas tais pontuações, que tais coisas serão alteradas ou não, enfim, você vai preparar isso na ata. Todas as pessoas da comunidade que estiverem presentes durante a leitura do regimento devem assinar a ata de que elas estão cientes. O regimento, ele funciona como um documento. Ele é um documento impresso. O meu conselho para você também é que você crie um arquivo desse regimento com todas as pessoas assinando. Então, cada pessoa da sua comunidade vai ter um assinado e você vai arquivar isso em pasta. É uma forma também de você se assegurar, por exemplo, sobre problemas e desafios futuros. Quando a pessoa vier te questionar alguma coisa em relação à roupa, ao horário, ao comprometimento, a regras, você tem lá que ela concordou e assinou e sabe que aquele é o funcionamento da casa, tá? Tanto o estatuto, quanto a ata, quanto o regimento devem constar uma coisa muito importante para a gente finalizar esse vídeo. Quais são os valores daquela casa? Quais são os princípios? Qual é o discurso que sustenta essa casa? Por que eu tô te falando isso? Porque um dos motivos pelo qual o conselho pode se juntar para afastar alguém da comunidade é o fato dessa pessoa não corresponder, não se alinhar aos valores daquela casa, né? A qual é o discurso daquela casa. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Na minha casa eu faço o que eu posso para que não haja sincretismo. Então aqui não há imagens de Jesus, de Maria, de santos, não tem um discurso sobre isso. Então uma pessoa em um determinado momento está ali na minha comunidade, participando da minha comunidade, mas ela insiste em manter esse discurso cristão para as pessoas que chegam ou para falar ou qualquer coisa do tipo. Os valores dela não condizem com os valores da casa, a gente pode vir a conversar sobre esse desligamento. Porque muita gente pensa que o terreiro, por exemplo, ele é obrigado a acolher a todos e a entender a todos e a compreender a todos. Mas na verdade não. Não são só os filhos que podem abandonar o terreiro. Um terreiro também pode desligar um determinado filho ou determinado membro da comunidade por incompatibilidade de comportamento. Então é importante que você que está do lado de cá, do lado do terreiro, se assegure, né, de que ficou claro, de que está muito explícito os propósitos de funcionamento da sua casa. É importante que haja essa parte burocrática, estatuto, ata e regimento interno, e que tudo isso seja feito com muita atenção para que você também se assegure de que o seu terreiro vai cumprir o propósito pelo qual você almejou ali quando você encarou esse desafio, certo? Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa que eu puder te ajudar, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou te responder, desde que você seja respeitoso, porque eu já falei que comentário mal educado eu não respondo. Salve suas forças, axé!